aqui é Brida Aragão e mais uma aula de gramática. Bom, na linha de hoje iremos falar sobre os verbos de ligação, porque surgiram algumas dúvidas lá no meu Instagram e eu quis explicar com isso de uma vez, certo? Sem mais confusões com esse assunto que é bem tranquilo e bem fácil, beleza? A gente sabe, né, que o verbo ele vai indicar ação, processo, estado, fenômeno da natureza e que nós temos, né, as divisões. Verbo tal indica ação, verbo tal indica estado, verbo tal indica processo, beleza. Alguns verbos podem indicar ou ação ou estado e a gente vai olhar o contexto. Muito da língua portuguesa a gente tem que observar o contexto. Mas isso é na vida, né? Como eu já falei antes, eu aqui sou Brida professora, eu em outro lugar sou Brida aluna, sou Brida tia e por aí vai. Então a gente tem que observar o contexto da situação. E o que é esse verbo de ligação? O verbo de ligação também é chamado de verbo copulativo, de verbo não nocional, né? É o verbo que indica estado, que tem a função de ligar o sujeito ao predicativo dele, a característica dele. Beleza? Uma característica interessante dos verbos de ligação é que eles se substituem facilmente. Por exemplo, Mateus é chato, Mateus permanece chato, Mateus parece chato, Mateus continua chato. Tem vários Mateus no mundo. Ah, tem um professor daqui que é Mateus também, mas aí, sem querer, eu nem lembrava. Então é isso, os verbos de ligação, eles se substituem facilmente, sem muito a perda do sentido, né? Porque o importante é o quê? É ligar o sujeito à característica dele. E a gente sabe que o sujeito, né, é quem sofre ou quem pratica a ação expressa pelo verbo, né? Ou, no caso aqui, a característica que o verbo liga a esse sujeito. Então, pode ser, a cadeira é azul, a cadeira parece confortável. Não necessariamente tem que ser gente, tem que ser humano, nada a ver, nem vem com essa ideia. Então, a gente sabe que o verbo de ligação, ele tem a função, né, mais uma vez, de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, ele é chamado assim porque ele está no predicado, mas ele não acrescenta em nada ao verbo e sim ao sujeito. Por isso que ele é o predicativo do sujeito. Beleza? Vamos lá. A listinha de verbos de ligação. Primeiro verbo, estar. Exemplo, Brida está exausta. Sério, minha rotina está me deixando louca. Mas aí, ó, está, verbo de ligação. Está indicando o exausta ao sujeito que é Brida. Pedro parece feliz com os resultados. Ó, feliz está sendo ligado a Pedro pelo verbo parecer. O resto é outras coisas da oração que a gente vai analisar um pouquinho depois. O importante é a gente pegar o quê? Qual é o predicativo do sujeito dessa oração? Feliz, que está sendo ligado a Pedro pelo verbo parecer. Eles são capazes de viajar até amanhã. Ó, o capazes está sendo ligado ao sujeito eles pelo verbo ser. Fico feliz com a notícia. Ó, o sujeito que é oculto está sendo ligado ao predicativo feliz pelo verbo de ligação, mas o sujeito está oculto, entendeu? Não é porque é verbo de ligação que não pode ter sujeito oculto, não. Pode sim. Os verbos ficar e andar são verbos de ação, mas constantemente são considerados de ligação por estarem expressando o estado. Então, por isso que eu falei no começo da aula, que a gente tem que prestar atenção no contexto daquela oração. Esses são os verbos que são de ligação, que eu vou deixar uma fotinha aqui, certo? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, comentem aqui dúvidas, sugestões, reclamações, certo? Tudo que vocês tiverem para falar, vocês deixam aqui no comentário. Ou vão falar com a gente lá no nosso Instagram, porque a gente está aqui sempre para evoluir e te ajudar. Beleza? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!